Após a renúncia à presidência de Jânio Quadros, que ficou apenas no poder 7 meses, seu vice João Goulart assume a presidência no dia 7 de setembro de 1961. Neste momento, intensifica-se suspeitas de que estivesse em preparação um golpe de Estado de orientação esquerda. Em 19 de março de 64, foi organizado uma marcha para a derrubada do governo Jango, pois culminavam a possível implantação de um regime totalitário comunista no Brasil. Com isso, o governo Jango é derrubado e então Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional presidente da República no dia 11 de abril de 1964. O regime militar, então, foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o país. Época essa marcada pela tortura, violência, desaparecimento de pessoas, morte, como também a falta de liberdade de expressão. Apesar disso, durante o regime militar também, o Brasil teve um grande crescimento econômico, o que facilitou com que o regime durasse de 1964 a 1985. Outra forma que os militares utilizaram para se manter no poder foi a não centralização do poder nas mãos de um único líder. Fato esse que o Brasil possuiu 5 presidentes durante o regime militar, o que isso culminava uma ideia de democracia. Apesar desses mesmos presidentes serem eleitos pelo Congresso e não pela opinião popular, que no caso seria o povo. Ou seja, por um lado o regime militar é visto como algo ruim, por ter causado o desaparecimento, o sumiço, a tortura e a morte de várias pessoas, e de outro ele é visto como algo bom, por ter promovido a disciplina da população devido à sua rigidez. O que isso acaba sendo algo contraditório, porque ao mesmo tempo que ele era rígido e promovia sumiço, ele de outro lado ele conquistava a população por outros meios, o que era contraditório para ele ser considerado um regime. E isso foi o que fez com que ele permanecesse e durasse 21 anos. Como também uma outra estratégia foi não concentrar o poder do Estado na mão de um único líder. Fato esse que o Brasil teve 5 presidentes durante esses 21 anos. Nossa entrevista contou com a ajuda de 5 pessoas que contaram as suas histórias, nos mostraram sua trajetória e contribuíram bastante para a nossa pesquisa. No decorrer das entrevistas vocês perceberão o grande contraste que nós tentamos mostrar, que foi como o regime militar afetou as grandes cidades e como ele praticamente foi inexistente em cidades pequenas e até mesmo nos sítios. Eu estava acostumado a ouvir o espanhol, muitos turistas da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, a Venezuela e tal. Conheci muita gente, comecei a ouvir o som do espanhol, não sabia nada de espanhol. Gostei muito, aprendi muito com isso. E em dezembro de 64, em junho de 66, desculpa, em junho de 66, galera, veio o julgamento. Olha, eu estava estabilizado, estava ganhando bem, estava bem mesmo, estava bem situado, sabe? Ia me casar, tinha uma noiva lá e tal. E então veio o julgamento de Danilo, rapaz, veio o julgamento, não vai dar nada não, você vai sair daqui. Eu vou dar as suas contas só pro forma, porque vai dar nada não, você vai voltar para cá. Não vai dar, Danilo, vai dar. O julgamento durou 3 dias, o julgamento nosso. O grupo nosso era mais de 100 marinheiros. Durou 3 dias de julgamento e deu 9 anos e 6 meses de cadeia. 9 anos e 6 meses. Ele viu o resultado aí, rapaz. Vi, Paulo Conserva, não é possível isso. E agora? Agora não, eu vou para o exílio, rapaz. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxava a outra, uma coincidência medonha. E então, o agente no hotel, na Rua Cruz de Lima, número 30, no Flamengo. Aqui estava a Praia do Flamengo, nós estamos aqui entre a praia e a Avenida Senador Vergueiro. E aqui, nessa esquina, era o consulado mexicano, o consulado do México. E coincidentemente tinha muitos exilados naquele consulado. E o porteiro do prédio lá do consulado, todo dia estava lá no hotel, pegar comida para pessoal lá. Eu fiz amizade com o porteiro e tal. Eu disse, Paulo, e agora? Rapaz, eu vou para o México, vamos zelar. Vamos fazer o seguinte, vou lhe acompanhar, me acompanhar até. Ele foi tão soldado, ele disse se comprometer comigo.
vou te acompanhar para você no ISOR. Me levou aos consulados do México, subi lá para sexto andar e tal. E lá pedi asilo ao México. O Cedinho me acompanhou até lá. Lembro da repressão, era muita repressão na época. Que se tivesse 4 pessoas, 4 jovens, 4 pessoas conversando, a partir de 4 já era considerado aglomerado de pessoas. E a polícia chegava e desmanchava tudo aquilo. Mandava todo mundo para casa. O senhor já viveu uma situação dessa? Vivi um pouco, como jovem ainda, como adolescente, 15 anos, mas em alguns momentos, conversando com alguns adultos, quando tinha mais de 5, 6, eles já, não, vamos desmanchar aqui, porque se a polícia chegar, manda a gente para casa. O senhor estava estudando nessa época, certo? E qual era a posição social do senhor? A família do senhor trabalhava com o quê? Era industriário, ou seja, funcionário de indústria, uma indústria açucareira, usina de açúcar. Meu pai era funcionário de uma usina de açúcar. E quando ficavam doentes lá, de algum modo grave, já tinha ambulâncias ou qual é o procedimento que eles faziam para tratar essas pessoas? A ambulância, para atender de uma maneira satisfatória, até viemos ter mais acesso, a população veio ter mais acesso nos últimos governos, nos últimos anos. Naquela época quase que não tinha, era muito precário. Então o senhor frequentou a escola e como era a educação naquela época? A educação na minha época não era tão ruim, não tinha as condições que tem hoje, as oportunidades que tem hoje, mas era mais ou menos. Ela era muito voltada para o regime militar? Não era voltada, mas seguia o regime. E quando alguém ficava doente de modo grave, como é que fazia para atender essa pessoa? Existia hospital, alguma coisa para atender? Aqui não tinha hospital não. Em 64 não tinha hospital em Itaporanga. Meu menino nasceu em 65 e ele morreu de gastrite porque não tinha um médico que passasse um remédio que fizesse certo. Tinha não. Eu tive um menino no sítio, porque não tinha hospital. Era tudo difícil. O patrão pegou uma injeção e me deu na boca, porque ele tinha que aplicar. Foi. Aquele tempo era difícil demais. Difícil, porque não tinha. O menino era pegado pelas parteiras, não sabia de nada. Eu tive esse menino no sítio, quase morro. O menino nasceu com a cabeça toda falava que a partilha rodando, enfiaram as unhas. Disseram até que o menino era aleijado. Foi. Aí o bichinho ficou até 6 meses, mas depois de uma doença dele morreu. Não tinha médico para passar um remédio prestado, né? Depois era difícil. Não tinha direito a merenda, não tinha direito a nada. Eu estudava o dia, nós ia para a escola uma base de 8 horas, sabe? Aí só vinha 4 horas para casa. Aí almoçava em casa, sabe? 8 horas, sabe? 8h30, nós ia depois do almoço, só vinha 4 horas, só vinha 5 horas. Levava a merenda, sabe? Quem tinha batata, levava batata doce, levava um pedaço de giru cozinhado e levava um pedaço de carne assada, tá? Um pedaço de rapadura, tá? Outro levava farinha de milho para comer lá, tá? Era sofrido. E o pai de família tinha de pagar, sabe? Ao professor, sabe? Né? Pagava por mês, sabe? Vamos dizer, o professor está ensinando R$10 o mês, aí, né? Aí o pai pagava. Ele comprava a borracha, o caderno, a cartilha de ABC, o caderno, o lápis, a caneta, o frasco de tinta, sabe? E o lápis. E a borracha, né? Era essas coisas. Aí depois de 55,
Em 56, aí apresentou escola particular, sabe? De 55 para cá, sabe? Até a minha madrasta era professora, sabe? Aí melhorou mais, ninguém pagava, sabe? Escola, sabe? Estudava pela prefeitura, a prefeitura pagava, sabe? Aí sempre vinha melhorando, cada vez mais. Mas sempre quando havia um ano seco, aquele povo que eu invadia as cidades, sabe? Aí ficou assim, né? Eu mesmo nunca invadi não. O pai tinha as besteirinhas, né? Nós tínhamos que comer em casa, sabe? Não faltava não. Trabalhava muito da segunda ao sábado. Mas o comer tinha, com fartura, sabe? E os outros que não tinham, invadia as cidades. E aí depois que o PT tomou de conta, aí apresentou a Bolsa Família, sabe? Aí melhorou, porque a Bolsa Família, sabe, ajuda a nação, não ajuda? É que ajuda mais a nação, a Bolsa Família. Aí melhorou tudo de vida, né? O povo, né? Agora esse presidente agora ninguém sabe, né? O Michel Temer cortou muita gente aqui que recebia benefício, não foi? Muita gente, você sabe. Vamos olhar esse outro, né? Aí veio uma era aí, foi bem em 2000 Com base nas entrevistas, vimos primeiramente o contraste entre as cidades grandes, as cidades menores e as áreas rurais, onde a percepção da ditadura foi bem mais forte no Rio de Janeiro. Ela foi bem mediana em Alagoas e praticamente imperceptível em Itaporanga e nos sítios próximos. Com isso, chegamos na pergunta-chave, que seria como foi a ditadura militar no Vale do Piancó. E com base no que nos foi apresentado, vimos que a falta de notícia e a distância da cidade, principalmente por elas serem bem pequenas em relação às metrópoles, as informações elas são poucas e essas pessoas comuns praticamente não viveram o que foi a ditadura militar, mas chegaram a tomar conhecimento momentos mais tarde. Poucas são as informações sobre a nossa pequena Itaporanga na ditadura, mas as notícias que temos mostram o quanto ela não sofreu tantos impactos. E mesmo assim, ela veio a ter algumas mudanças, como o entrevistado primeiro nos disse, a ditadura ela abrangeu muitos lugares e alterou suas formas de viver. E cremos que não foi diferente em Itaporanga, onde culturalmente sua estrutura ela sofreu alterações para agir de acordo com a ditadura, mas de uma forma imperceptível para os seus moradores.